Eu vou mostrar como identificar facilmente meteoritos, usando aqui 2 meteoritos verdadeiros e um possível. Então vamos fazer testes rápidos e que podem te esclarecer facilmente, pelo menos eliminar a chance de ser um meteorito ou te dar grandes expectativas de estar com um meteorito verdadeiro. Então vamos ao primeiro teste, que é o teste da densidade. Para fazer o teste da densidade, a gente precisa medir a massa e o volume. A massa facilmente se mede com uma balança. E o volume também pode ser medido com a balança. E eu vou mostrar como é fácil de fazer isso. Então, primeiro vou medir a massa desses 3 candidatos a meteoritos. O primeiro deu 18,69 gramas. Medindo ele numa balança um pouco melhor, a gente vê que é 18,69,42. Vamos medir o segundo. A massa do segundo deu 8,98 gramas. De melhor exatidão, dá 8,9777 gramas. Agora vamos à determinação da massa do último. Então podemos ver que a massa dessa rocha, por enquanto, é 347,85 gramas e que excede o limite máximo, a carga máxima dessa balança. Então a gente não pode determinar ela com mais exatidão. Bom, determinada a massa, temos que determinar o volume. Para determinar o volume é muito fácil. Só colocar um recipiente com água na balança. Não importa a quantidade de água, desde que dê para submergir todas as amostras de rocha ou meteorito. Deixa assim estabilizar um pouco. Depois que estabilizou o valor, você tara. E aí tudo que você medir a partir disso é o que você está colocando aqui na balança. Só que a gente vai colocar um princípio físico interessante. Quando eu submerjo um objeto dentro de um fluido sem tocar no fundo aqui do recipiente, na verdade a balança vai indicar o equivalente em massa da força de empuxo que está agindo sobre aquele objeto. E na verdade a força de empuxo, dada aqui em gramas, vai dar diretamente o volume em mililitros do objeto. Então, na verdade, precisa fazer uma conversão direta, porque a densidade da água é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Então, aqui, todo o valor que der em gramas corresponde a centímetros cúbicos de volume. Então, reparem aqui, o objeto já está ali. Eu vou afundar ele sem encostar no fundo, balançar para não ficar bolha. Vamos desprezar o tamanho do fio por enquanto. E olha o que deu ali. 2,51 gramas corresponde a 2,51 centímetros cúbicos de volume. Repetindo o mesmo para a segunda rocha, para verificar, dar uma balançada para sair bolhas de ar e deixar ela com menos de fio possível. Mas não deixa tocar no fundo nem ficar fora. 2,72 gramas. 2,72 gramas correspondem a 2,72 centímetros cúbicos de volume. Repara que o efeito do fio não é muito grande. Eu posso afundar bastante, que não muda o empuxo nessa exatidão que a balança tem. A sensibilidade dela não é suficiente para determinar a variação desse empuxo ali causado pelo fio. Então, muito aproximadamente, a gente está medindo o empuxo causado só pela rocha. Vamos ao terceira e última rocha. Nós vamos tentar aqui medir. Então, tem que colocar dentro da água
Isso, não pode tocar o fundo. Eu vou bater um pouquinho para sair as bolhas. E vamos esperar a água se acalmar, que esse aqui fica com muita bolha. Ainda tem bolha. Então vamos deixar agora. Vamos pendurar a rocha. Agora eu deixei preso ali para estabilizar bem. Como eu balancei para tirar as bolhas de ar, tem que esperar a balança estabilizar. Mas está dando algo perto de 123 gramas. R$ 123,13 gramas dá 123,13 centímetros cúbicos de volume. Então estão aqui os 3 objetos com suas massas e volumes. E para calcular a densidade, basta fazer a divisão massa sobre volume. Então vamos aos resultados. Só com esse resultado, a gente já pode determinar que esse primeiro é meteorito, esse é um meteorito real e esse aqui tem uma pequena chance de ser. Porque as rochas da Terra, as rochas naturais da superfície da Terra, são com densidade menor do que 3,3 gramas por centímetro cúbico. Esse aqui, se for, é um condrito, ou carbonáceo, um condrito ordinário, mas esse aqui de fato é um siderito. Ele tem certificado de autenticidade, é do Campo del Cielo da Argentina, e esse aqui é um meteorito do Saara, no norte da África, também tem certificado de autenticidade, é um meteorito verdadeiro, mas pelo cálculo da densidade já se observaria isso. Esse outro tem que fazer um teste posterior, né? Pode-se usar o magnetismo, que também não define com certeza, mas cortando ele dá para ver se existem os côndrios dentro dele e poderá ser confirmado. Isso eu vou fazer mais tarde. O teste de magnetismo, que todo mundo fala o tempo todo, se é ou não é meteorito, não é tão definitivo assim. Obviamente, para os meteoritos mais comuns, que são sideritos, eles são basicamente de ferro e níquel. O ímã gruda muito forte neles, então esse é bem fácil. Esse aqui que é um condrito, ele também gruda. Também tem a crosta de fusão, que é fácil de ser observada. Então você observa que existe uma crosta de fusão e consegue observar os côndrios dentro dele. Ok. Esse aqui parece ser, pela densidade, uma rocha normal, apesar de ter alguns aspectos que lembra uma crosta de fusão, mas nem sempre a crosta de fusão é determinante. Em país tropical, que nem aqui no Brasil, as condições do tempo, muita chuva, muita variação entre calor e frio, faz com que essa crosta de fusão vai se deteriorando com o tempo e o meteorito muda de cor. Os que são sideritos, por exemplo, eles ficam totalmente enferrujados. Esse siderito aí ele foi limpo, por isso que ele está brilhoso assim, mas na natureza, se ele fosse encontrado num clima de muita chuva, ele seria todo enferrujado, né? Não teria mais a crosta de fusão, porque teria sido oxidada com o tempo. O mesmo acontece com os condritos, né? A crosta pode ir se fragilizando com o tempo, então não é de fato determinante para ser um meteorito que tenha a crosta. Se tiver, você está quase certo que tem um meteorito em mãos. Mas se não tiver, pode ser ainda um meteorito, tem que ser melhor avaliado. Então nesse caso é uma rocha, parece ordinária, essa terceira rocha. A densidade dela é uma densidade ainda alta para as rochas normais da superfície da Terra, mas dentro do comum. Então tem que se avaliar com mais detalhe. Então posteriormente eu vou serrar essa rocha para ver o que tem dentro. E aí se tira a dúvida completamente se é meteorito ou não é. Talvez possa ser um meteorito, mas ela tem um magnetismo. Com certeza o ímã gruda nela, só não gruda de forma forte. Tá? Mas você já não observa uma crosta de fusão com clareza.
Tá? Pode ser uma rocha normal, ordinária, sem valor nenhum, ok? Mas vale a pena investigar.